Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana onde vimos de novo as yields obrigacionistas a voltar para máximos, isto numa semana em que também foi dominada por alguma aversão ao risco nos mercados, entre preocupações com bancos centrais a manterem taxas de juros elevadas durante mais tempo e ainda sinais menos claros da recuperação económica chinesa. As yields voltaram a máximos, poderemos ter aqui várias razões, uma delas poderá ser também a forte emissão obrigacionista de dívida, que os Estados Unidos têm vindo a fazer ultimamente, que coloca alguma pressão sobre o preço das obrigações e isso vai levar com que as yields continuem a subir e a continuarem em máximos, como vimos durante esta semana. Também esta venda, digamos, das obrigações que acabaram por levar as yields para máximos, também tem aqui assim a origem, logo no início da semana, de um dos responsáveis da Fitch ter adiantado que a banca norte-americana poderá ser revista em baixa, a classificação de crédito por parte da Fitch, e isto acabou por colocar aqui assim, ou dar o começo de algum nervosismo dos mercados logo no início da semana. Também ainda no início da semana, os dados vindos da China não sossegaram o mercado, tanto os dados económicos, em que as vendas a retalho subiram menos do que o esperado, a produção industrial também foi bastante abaixo daquilo que seria esperado pelo próprio mercado e, talvez pior do que tudo isso, há alguns sinais de que um dos grandes empreendedores imobiliários, a Country Garden, enfrenta alguns problemas, falhando ou começando a falhar com alguns pagamentos de cupom, ou seja, das obrigações emitidas. Isso acabou por dar mais alguns sinais ao mercado de preocupação da recuperação chinesa, o que também colocou esta aversão, digamos, ao risco um pouco por toda a semana. Também ainda a levar a colocar os mercados a olhar para taxas de juros mais altas, tiveram, por exemplo, a inflação no Reino Unido, que caiu menos do que esperado, mesmo assim caiu de 7,9% para 6,8%, entretanto o mercado esperava à volta de 6,7%, com a inflação core a manter-se ao mesmo nível do mês passado, nos 6,9%, isto dando indicações de que o Banco de Inglaterra poderá continuar a fazer um aperto monetário na próxima reunião. Por outro lado, nos Estados Unidos, a produção industrial também saiu bem acima do esperado, recuperando inclusive da contração do mês anterior, e isso também coloca os mercados a dar a possibilidade das taxas de juros nos Estados Unidos se manterem elevadas por mais tempo. Também foi isso que as próprias minutas transmitiram aos mercados, em que mostraram a preocupação constante dos membros da FOMC relativamente à inflação, e por isso continuam a mostrar, os mercados continuam a acreditar que talvez não vamos ter mais nenhuma subida de taxa de juros por parte da Reserva Federal até ao final do ano, mas que as taxas de juros vão ficar durante bastante mais tempo extraordinariamente elevadas, portanto em território restritivo, colocando mais pressão na própria economia, e tudo isso acabou por dar aqui assim este tom mais de aversão ao risco nos próprios mercados. Tivemos ainda bancos centrais como o Norges Bank e o Reserve Bank of New Zealand. Enquanto a Norges Bank subiu a sua taxa de juro de 3,75% para 4%, como aliás amplamente esperado pelo mercado, o RBNZ manteve a sua taxa de juros nos 5,5%, também como esperado pelo mercado. Curiosamente, ambas as divisas dos dois países, das duas economias, sofreram perdas esta semana consideráveis. No mercado acionista, obviamente que numa situação destas acaba por ser uma semana em quedas, aliás já o tínhamos começado a dizer quando dissemos que foi uma aversão ao risco. O Nasdaq foi o que mais caiu nos Estados Unidos e perdeu cerca de 2,6%. O FTSE na Europa, no Reino Unido, foi o que mais também recuou cerca de 3,5%, e obviamente que na China, mais pormenorizadamente em Hong Kong, o Hang Seng perdeu mais de 6%, em torno de todos aqueles receios que se encontram com as faltas de pagamento do Country Garden, e que poderão estar
transmitir para o próprio sistema financeiro. Por cá, Portugal, o PSI acabou por perder menos do que os seus pares na Europa, recuou cerca de 1%, isto ajudado por um BCP que ganhou esta semana quase 2% e, por outro lado, pressionado pela Greenvolt, que foi o que mais caiu e caiu um pouco acima de 4%. No mercado cambial, o dólar, numa situação de aversão ao risco e de yields mais elevadas, acabou por ser a moeda preferida, com o euro-dólar a terminar agora a semana abaixo de 1,09. Por outro lado, escolhi aqui a coroa norueguesa como uma das moedas que mais perdeu esta semana, isto mesmo depois de subir taxas de juros. No entanto, yields elevadas, o petróleo a cair um pouco e os mercados obrigacionistas, os mercados acionistas mais nervosos, em aversão ao risco, acabou por provocar aqui assim um deslize da coroa norueguesa que contra o euro terminou acima dos 11,50. Nos mercados das commodities, tanto o ouro como o petróleo sofreram algumas perdas esta semana. O petróleo acabou por ir, digamos, nesta onda de aversão ao risco, com receios de que a procura acabe por ser mais diminuta e portanto as preocupações voltam a estar muito mais no lado da procura do que no lado da oferta, e isso acabou por fazer com que o petróleo, depois de 7 semanas seguidas em ganhos, acabe esta semana em perdas, tendo o Brent caído cerca de 2,3%. Obviamente que o dólar mais forte também acaba por ser uma pressão sobre os preços do petróleo e também dos preços do ouro. Aliás, o preço do ouro acabou por cair também 1,5%, pressionado exatamente por um dólar mais forte e por taxas de juros mais altas, as yields obrigacionistas mais altas. O conjunto das duas coisas acabou por pressionar de novo o ouro, que acabou esta semana por perder 1,5%. A próxima semana é uma semana que, digamos que era quase de férias. Isto quase de férias porque em termos de dados económicos não vamos ter, não vai ser uma semana plena de dados económicos, mas temos aqui sim dois eventos, o evento dos BRICS e o evento do Fed nos Estados Unidos, que acaba aqui por dar aqui algum sal, digamos, a esta semana. Em termos de dados económicos, os PMIs realmente vão ser o mais importante e vão ser o que mais atenções vão ter por parte dos investidores, principalmente na Europa. O mercado vai estar atento a estes PMIs para ver até que ponto é que a Europa continua a deslizar, digamos, em termos de atividade económica, e isso poderá ser um bom indicador logo de imediato para o próprio euro e para as ações, para os mercados acionistas logo no início da semana. Por outro lado, na terça e quarta-feira vamos ter o evento dos BRICS em Joanesburgo, na África do Sul, em que vão discutir a possibilidade de abrir o grupo a outros países. E, em simultâneo, também, provavelmente, discutirem a possibilidade de haver ou de formarem uma divisa única dentro dos próprios BRICS. Isso, obviamente, poderá aqui assim criar algumas ondas de choque, nomeadamente ao dólar norte-americano, já que isto é visto como uma tentativa de afastarem o dólar americano das trocas comerciais entre eles, inclusive. Por outro lado, e com bastante mais impacto nos mercados, vamos ter o simpósio económico de Jackson Hole da Reserva Federal. É praticamente aquilo que nós podemos comparar com a cimeira em Sintra do Banco Central Europeu. Vamos ter o culminar deste simpósio acabará por ser na sexta-feira com os discursos de Jerome Powell e Christine Lagarde, em que os mercados vão estar bastante atentos. Já não é a primeira vez que em Jackson Hole se conseguem ter algumas pistas do que é que vai acontecer no futuro imediato, e aqui o futuro imediato é mais do que o que vai acontecer na próxima reunião de setembro, é já começar a ver quando é que poderá haver possibilidade de termos políticas monetárias menos restritivas e mais expansionistas de novo.
Nos bancos centrais, vamos ter alguns bancos centrais em que, obviamente, o que mais desperta as atenções é o Banco Central Turco, em que os mercados esperam, uma vez mais, a continuação da normalização, digamos, dentro do próprio Banco Central e esperam uma subida de taxa de juros desta vez de 2,5%, ou seja, dos atuais 17,5% para 20%. Por fim, vamos continuar ainda com mais alguns resultados, em que eu aqui destacaria os resultados da Nvidia, que tem estado a estar na boca do mundo relativamente ao desenvolvimento dos chips para a inteligência artificial e que, de alguma forma, aqui estes resultados poderão impactar mais os mercados do que normalmente tem acontecido nos últimos tempos. Bom, para já é tudo. Mais uma vez, para quem está de férias, a continuação de umas boas férias. Para todos, uma ótima semana pela frente e para a próxima semana aqui estarei com mais um Semana que Acaba, Semana que Começa. Até lá!